Olá, seja bem-vindo ao nosso caminho cronológico, a Bíblia em ordem. Eu sou o Paulo Santos e aqui nós não apenas lemos as Escrituras, nós percorremos a história de Deus com a humanidade na sequência em que os fatos aconteceram. E o nosso objetivo é tirar as peças do quebra-cabeça e enxergar o plano perfeito do Criador, do início ao fim. Prepare sua Bíblia, sua mente e seu coração, porque a nossa jornada de hoje começa agora. E hoje nós vamos ler Números, capítulo 16 e Números, capítulo 17. Esses dois capítulos são intensos porque mostram o ápice da rebeldia contra a autoridade estabelecida e a resposta sobrenatural de Deus para encerrar a discussão de uma vez por todas. Então, vamos juntos? Números capítulo 16, a revolta de Corá, Datã e Abirão. Corá, filho de Sar, do grupo de famílias de levitas de Coate, teve o atrevimento de se revoltar contra Moisés. Ele se juntou com 3 homens da tribo de Rubens. 2 deles eram filhos de Eliabe e se chamavam Datã e Abirão. O outro era On, filho de Pelete, e Corá também chamou mais 250 israelitas de fama que eram líderes escolhidos pelo povo. Eles foram junto falar com Moisés e Arão e disseram: agora chega, todo o povo pertence a Deus, o Senhor. Cada um deles é de Deus e o Senhor está no meio deles. Então por que vocês querem mandar no povo de Deus? Quando Moisés ouviu isso, ajoelhou-se, encostou o rosto no chão e disse o seguinte a Corá e a todos seus seguidores: amanhã cedo o Senhor Deus nos mostrará quem é dele e quem foi separado para o seu serviço. Deus fará com que chegue até o seu altar aquele que ele escolheu. Amanhã cedo vocês e os seus seguidores pegarão os queimadores de incenso, colocarão brasas e incenso neles e os levarão para o altar. Então veremos qual de nós o Senhor escolheu. E agora chega, levitas. Moisés disse também a Corá: agora escutem, levitas. O Deus de Israel os separou do resto do povo para poderem chegar perto dele, para fazerem o seu serviço na tenda do Senhor e para realizarem as cerimônias em favor do povo. Será que isso não basta para vocês? Deus deu a você e a todos os outros levitas esse privilégio e agora vocês estão querendo também ser sacerdotes? Quando vocês reclamam contra Arão, na verdade é contra o Senhor que vocês e os seguidores estão se revoltando. Então Moisés mandou chamar Datã e Abirão, filhos de Eliabe, mas eles responderam aos mensageiros: nós não vamos. Será que não basta você nos ter tirado de uma terra boa e rica a fim de nos fazer morrer nesse deserto? E além disso ainda quer mandar em nós? Na verdade, você não nos trouxe para uma terra boa e rica, nem nos deu campos e plantações de uva para serem nossa propriedade, e ainda por cima está querendo nos enganar. Nós não vamos. Então Moisés ficou muito zangado e disse a Deus o Senhor: não aceite as ofertas desses homens. Eu nunca prejudiquei a nenhum deles, nem tirei deles nem mesmo um jumento. Aí Moisés disse a Corá: amanhã você e os seus 250 seguidores venham até a tenda sagrada. Arão também estará ali. Cada um de vocês pegará o seu queimador de incenso, colocará incenso nele e os levará até o altar. Assim cada homem pegou o seu queimador de incenso, pôs brasas e incensos nele. E todos ficaram na entrada da tenda sagrada com Moisés e Arão. Então Corá reuniu todo o povo e eles ficaram diante de Moisés e Arão na entrada da tenda. De repente, a glória do Senhor apareceu a todo o povo e o Senhor disse a Moisés e Arão: saiam do meio dessa gente, pois eu vou acabar com eles agora mesmo. Mas Moisés e Arão se ajoelharam e encostaram o rosto no chão e disseram: ó Deus, tu dás a vida a todos. Será que por causa de pecado de uma pessoa só vais ficar irado com todo o povo? Então o Senhor respondeu a Moisés: diga ao povo que saia de perto das barracas de Corá, Datã e Abirão. Aí Moisés saiu e junto com os líderes do povo foi para onde estavam Datã e Abirão, e Moisés disse ao povo: afastem-se das barracas desses homens maus, e não toquem nada que sejam deles, senão vocês também serão destruídos por causa dos pecados deles. Aí o povo se afastou das barracas de Corá, Datã e Abirão. Datã e Abirão saíram e ficaram na entrada da sua barraca com as suas mulheres e filhos. Então Moisés disse ao povo: eu vou dizer como vocês vão ficar sabendo que não fui eu quem resolveu fazer tudo isso. Fiz todas essas coisas porque o Senhor mandou. Se estes homens tiverem morte natural, como todos os outros, sem nenhum castigo de Deus, então o Senhor não me enviou. Mas se ele fizer acontecer alguma coisa fora do comum, se a terra se abrir e engolir essa gente com tudo que eles têm, e eles descerem vivos para o mundo dos mortos, vocês ficarão sabendo que estes homens rejeitaram o Senhor.
E aconteceu que assim que Moisés acabou de falar, a terra se abriu debaixo deles e os engoliu com suas famílias, junto com todos os seguidores de Corá e tudo o que eles tinham. Assim desceram vivos para o mundo dos mortos, e eles e tudo o que possuíam. A terra os cobriu e eles desapareceram. Ao ouvirem os gritos deles, todos os israelitas que estavam ali saíram correndo e gritando: a terra vai engolir a gente também. Então o Senhor enviou fogo e matou os 250 homens que haviam oferecido incenso. Os queimadores de incenso. Aí o Senhor Deus disse a Moisés: diga a Eleazar, filho de sacerdote, diga a Eleazar, filho do sacerdote Arão, que pegue os queimadores de incenso do meio dos restos do incêndio e espalhe para longe as brasas que ainda estiverem neles. Pois os queimadores de incenso são sagrados. Eles ficaram sagrados quando foram oferecidos no altar do Senhor. Portanto, pegue os queimadores de incenso desses homens que foram mortos por causa dos seus pecados e deles façam folhas finas de metal. E com essas folhas prepare uma cobertura para o altar. Isso será um aviso para o povo de Israel. Então o sacerdote Eleazar pegou os queimadores de incenso de metal que os homens que tinham sido mortos haviam trazido e mandou que deles fossem feitas folhas de metal para cobrir o altar, conforme o Senhor tinha dito a Moisés. Isso ficou sendo um aviso para os israelitas a fim de que nenhuma pessoa que não seja descendente de Arão venha queimar incenso diante do Senhor e seja castigada, como aconteceu com Corá e com os seus seguidores. Arão salva o povo. Mas no dia seguinte, todos os israelitas começaram a reclamar contra Moisés e Arão, dizendo assim: vocês mataram o povo de Deus, o Senhor. Depois que todos se reuniram para protestar contra Moisés e Arão, eles se viraram para a tenda sagrada e viram que a nuvem estava cobrindo. Então a glória do Senhor apareceu. Moisés e Arão foram até a frente da tenda e o Senhor disse a Moisés: saiam do meio desse povo, pois vou destruí-lo agora mesmo. Aí Moisés e Arão se ajoelharam e encostaram o rosto no chão, e Moisés disse a Arão: pegue o seu queimador de incenso, ponha nele algumas brasas do altar e jogue incenso em cima deles, e vá depressa até o lugar onde o povo está, ofereça o sacrifício para conseguir o perdão dos pecados deles, depressa. A ira do Senhor apareceu e já começou a epidemia. Então Arão pegou o queimador de incenso, conforme Moisés havia mandado, e correu para o meio do povo. Quando viu que a epidemia já havia começado, Arão jogou incenso nas brasas e ofereceu o sacrifício para conseguir o perdão dos pecados do povo. Com isso, a epidemia parou. E Arão ficou de pé entre os vivos e os mortos. Naquela epidemia, morreram 14.700 pessoas, fora as que morreram na revolta de Corá. Quando acabou a epidemia, Arão voltou para a entrada da tenda onde Moisés estava. Números capítulo 17. O bastão de Arão. O Senhor Deus disse a Moisés: diga aos israelitas que cada um dos chefes da tribo lhe traga um bastão. Será 12 bastões ao todo. Escreva o nome de cada chefe no seu próprio bastão. Depois escreva o nome de Arão no bastão que representa a tribo de Levi. E haverá um bastão para cada chefe da tribo. Você colocará os bastões na tenda sagrada, em frente da Arca da Aliança, onde eu me encontro com vocês. Aí o bastão do homem que eu escolher vai brotar. Assim farei com que parem as reclamações que esses israelitas fazem contra mim. Então Moisés falou com os israelitas e cada um dos seus chefes lhe deu um bastão, um para cada tribo. 12 ao todo, e entre os bastões estava aquele que tinha o nome de Arão. Moisés pôs os bastões na tenda em frente da Arca da Aliança de Deus, o Senhor. No dia seguinte, Moisés entrou na tenda e viu que o bastão com o nome de Arão, que representava a tribo de Levi, havia brotado, e tinha brotos, flores e amêndoas maduras. Aí Moisés tirou da presença do Senhor todos os bastões e levou os israelitas. Eles viram o que havia acontecido e cada chefe pegou seu bastão. O Senhor Deus disse a Moisés: ponha de novo o bastão com o nome de Arão em frente da Arca da Aliança. Ele ficará ali como aviso para os israelitas rebeldes. Assim eles vão parar de reclamar contra mim e não serão mortos. E Moisés fez com que o Senhor havia mandado. Aí o povo de Israel disse a Moisés: estamos perdidos, vamos morrer sim, todos nós vamos morrer. Aquele que chegar perto da arca do Senhor morrerá. Sim, todos nós vamos morrer. Meus irmãos, que povo que reclamava, que povo que murmurava. Assim somos nós, né? Quando eu olho para a história do povo de Israel, eu vejo como nós somos ingratos perante as coisas do Senhor. Às vezes o Senhor nosso Deus faz tanta coisa para nós e por muitas vezes não realizar um sonho que não está alinhado nos planos dele, a gente reclama, murmura, acha ruim. E muitas vezes pelos sonhos, mesmo que alinhados no Senhor, demorem um tempo, nós murmuramos.
Nesse episódio de hoje, nós mergulhamos em um dos momentos mais dramáticos do deserto. Quando o orgulho subiu à cabeça e a liderança foi questionada, Deus ele interveio de forma poderosa para mostrar que Ele é quem define os papéis de cada um em sua obra. O que nós vimos então? Em Números 16, nós vimos a revolta de Corá. Corá, um levita, juntou-se a Datã e Abirão para desafiar Moisés e Arão. Eles alegaram que toda a congregação é santa e questionaram a exclusividade da liderança. O desfecho foi impactante. A terra se abriu e engoliu os rebeldes, e o fogo do Senhor consumiu todos os 250 homens que ofereciam incenso ilegalmente ao Senhor. Nós vimos a intercessão de Moisés. Mesmo após a rebelião, mesmo o povo murmurando, uma praga começou a se espalhar e Arão correu para o meio do povo com o seu incensário para fazer uma expiação. Ele se colocou entre os mortos e os vivos e fez com que a praga parasse. Tudo isso por amor àquele povo que murmurava. E em Números 17 nós vimos a vara de Arão. Para acabar com as dúvidas sobre quem deveria ser o sumo sacerdote, Deus pediu uma vara de cada tribo. As 12 varas foram deixadas no tabernáculo. E no dia seguinte, apenas a vara de Arão não apenas brotou, mas deu flores e amêndoas maduras. E que sinal foi esse? A vara que floresceu foi guardada na Arca da Aliança como um memorial para que os rebeldes parassem de murmurar e não morressem mais. E o que a gente traz para a gente como reflexão? Corá queria a posição que Deus não lhe deu. Ele esqueceu que o serviço a Deus não é sobre status, mas sobre chamado. A vara de Arão florescer nos ensina que a autoridade dada por Deus traz vida e frutos, enquanto a rebeldia traz esterilidade e morte. Eu deixo uma pergunta como reflexão final para nós. Você tem buscado florescer no lugar onde Deus te plantou? Ou tem gasto energia desejando o jardim do próximo? Que você e eu venhamos pensar sobre isso e refletir o que nós temos feito desse ministério que o Senhor nos deu. Oremos ao Senhor. Senhor, guarda o nosso coração do orgulho e da inveja, Pai. Ajuda-nos a respeitar as autoridades que o Senhor estabeleceu e a sermos fiéis no pouco que nos foi confiado. Que a nossa vida seja como a vara de Arão, que mesmo em tempos secos possamos brotar, florescer e dar frutos para a Tua glória, Senhor. Eu oro em nome de Jesus. Meus irmãos, muito obrigado por caminhar comigo hoje no caminho cronológico. E se esse episódio falou ao seu coração, não se esqueça de compartilhar com um amigo seu que também precisa ouvir a voz de Deus. E eu te espero no nosso próximo episódio, onde continuaremos desvendando a história da salvação em um passo de cada vez. Fique na paz do Senhor Jesus e até a próxima.